Então hoje a gente vai entrar propriamente na metodologia que se chama estudo indutivo da Bíblia. A gente vai ver um pouco, assim, rapidamente, o que significa estudo indutivo da Bíblia. A gente vai perceber que esse estudo indutivo, ele acaba se dando em 3 passos, que a gente vai observar, que é a observação, a interpretação e a aplicação. São 3 passos que o estudo vai fazer, ou vai levar a gente a executar. E aí hoje, agora de manhã especificamente, a gente vai lidar com a questão da observação, que é o primeiro passo. E hoje à tarde a gente vai lidar com a interpretação e com a aplicação. Logicamente, com mais tempo à tarde, a gente vai poder ver exemplos com mais profundidade, trabalhar textos bíblicos específicos, né? Alguns textos bíblicos aí que são famosos, que a gente conhece, assim, que muitas vezes nem passa pela nossa cabeça qual de fato é a interpretação. Mas lembrando que o objetivo final desse estudo não é trazer para você respostas prontas do que os textos significam. Inclusive, assim, às vezes eu posso trazer alguma interpretação aqui de exemplo, talvez você não concorde, você tem uma outra interpretação, e não tem nenhum problema isso. O meu objetivo não é trazer para você a interpretação final, mas é simplesmente dar o exemplo de como esses processos, essas ferramentas se dão e como elas podem te ajudar, tá bom? Então, se você não concorda, se você tem uma outra visão, não tem nenhum problema, isso aqui não é uma enciclopédia, tá? Isso aqui é só exemplos para mostrar essas ferramentas e como isso se dá, tá certo? Para a gente começar aqui quebrando gelo, o Edrei me mandou agora de manhã uma chargezinha aqui para quebrar o gelo aqui, né? Curso avançado de interpretação bíblica, né? Aí já começa por ali. O cara tentando entrar, né? Completamente... Esse aí sabe muito bem interpretar, né? E assim, claro, a charge ela tende a exagerar a realidade, né? Só que, embora isso não aconteça... Quer dizer, isso acontece assim. Eu ia falar que isso não acontece na prática, mas é o Edrei, você não sabia não? É chargista. Ele tem umas artes de morrer. Aí, assim... Mas, embora assim, isso seja um exagero da realidade, mas quando a gente vai para a prática de verdade, embora talvez não aconteça coisas desse nível, embora eu acho que ainda possa acontecer assim, né? Mas às vezes acontecem outras coisas. Eu já vi assim, exemplos de pessoas, tirando o texto do contexto, que isso destruiu uma família, que isso dividiu uma comunidade, uma igreja. Por quê? Porque às vezes a pessoa entrou ali, interpretou o texto de um jeito. Meu pai ele foi pastor por 10 anos e eu lembro vividamente assim, de um ancião de igreja, que ele tinha uma formação militar muito grande. Aí a gente volta naquela questão dos vieses, né? Então, a ideia de ordem, de severidade, né? De toda aquela coisa dura, severa. E ele lia a Bíblia de uma forma extremamente severa. Extremamente, assim, sabe? Legalista e tudo mais. E ele tinha 3 filhos, era o primeiro ancião da igreja. E conclusão, quando os filhos alcançaram a maioridade, todos eles indistintamente saíram da igreja. Por quê? Porque simplesmente eles não conseguiam correlacionar como a igreja pode transformar o pai dele nesse tipo de coisa. Como a Bíblia, o cristianismo, Deus pode transformar o pai dele numa espécie de monstro. Mas isso vem do quê? De uma má interpretação de como ele enxergava a Bíblia. Então cada texto, cada coisa que ele via ali, ele sempre ia colocar uma carga muito maior do que às vezes o texto trazia, né? Então na prática, sim, uma má leitura da Bíblia, uma má aplicação da Bíblia, pode destruir uma vida, né? Talvez não nesse nível, mas pode deixar pessoas dentro de uma comunidade dividida, né? Porque cada um assim, quer puxar a sardinha para o seu próprio viés, para a sua própria interpretação. Então é muito importante, de fato, a gente ter essa consciência de que, veja bem, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus poderia ter escolhido se revelar para nós de qualquer maneira, mas ele escolheu fazer isso através do quê? De um livro. Então, se a forma como Deus se comunica conosco é através de um livro, qual que é o nosso dever como pessoas que de fato dizem estar em um relacionamento com Deus? A gente tentar, de forma mais precisa, poder escutar o que esse Deus tem a dizer. No caso, escutar com os olhos. Escutar com a sua interpretação, com a sua leitura da palavra de Deus. A oração eu converso com Deus, certo, mas a oração tende a ser uma coisa de mim para Ele, né? Dificilmente você vai ter uma resposta assim, audível. Você vê evidências da sua vida, de como Deus está conduzindo a sua vida, mas dificilmente você vai ser uma revelação de Deus aparecendo para você e falando assim, faz tal coisa, né? Então, é na palavra de Deus que os princípios, que a sua lei, né, e a lei aqui não é só os 10 mandamentos, a lei são todas as suas diretrizes para a nossa vida, dos princípios que a gente vai colhendo através da Bíblia, a gente vai percebendo através da interpretação, né? Então, assim, só que a interpretação, ela não é o primeiro passo da nossa jornada. Você só vai fazer uma boa interpretação a partir do momento que você fizer o primeiro passo, que é uma boa observação. Então, para a gente começar aqui, eu quero trazer um texto bíblico aqui muito importante, que é o de Salmo, capítulo 1, né, o Salmo de número 1. E o verso 2 especificamente, ele diz o seguinte:
o seu prazer está na lei do Senhor, falando do justo, né? Daquele que de fato teme a Deus. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só lembrando aqui que lei, dentro do contexto do Antigo Testamento, diz respeito à Torá, aos escritos de Moisés. Então todos os ensinamentos de Gênesis a Deuteronômio, tudo isso é a lei, a Torá. Né? É esse conjunto específico da Bíblia. Porque ali você vê a revelação de Deus sobre o propósito do mundo, a criação, como a aliança vai sendo desenvolvida e tudo mais. Então, para o pessoal da época de Salmos, a escritura mesmo era o Pentateuco. A Bíblia que eles tinham eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele está falando aqui, basicamente, o seu prazer está na Bíblia, está nas Escrituras, né? Na palavra de Deus e nessa lei medita de dia e de noite. Agora, por exemplo, aqui a gente tem uma lição para a gente, mas ao mesmo tempo aqui a gente já tem um exemplo do que acontece quando você de fato leva em consideração uma observação e uma leitura mais adequada e paciente do texto. Veja bem, bem-aventurado, verso 1, é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes você já ouviu esse verso? Olha, a gente não pode se sentar na mesa dos escarnecedores. E na nossa cabeça, o que é se assentar na mesa dos escarnecedores? Ah, talvez você sentar numa roda de amigos que não são cristãos. Pode ser. Mas olha que interessante. A gente vai falar um pouco sobre esse conceito de palavras de ligação, ou de expressões de ligação. Mas olha o que o verso 2 fala. Pelo contrário. O que essa expressão pelo contrário quer dizer? Ela é um conectivo de contraposição, né? Ela está pegando uma ideia, uma outra ideia, e fazendo uma comparação que vai gerar o contrário como resposta. Então ele estabelece assim, olha, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário. Então qual que é a postura daquele que não se assenta com os pecadores, com os ímpios? O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então qual que é o contrário de se sentar na roda dos escarnecedores e andar no caminho dos pecadores? É você ter prazer na lei do Senhor. É você meditar na palavra de Deus. Então, logo, quem são os ímpios e pecadores? Quem são os escarnecedores? Não é só o cara do seu trabalho que fala palavrão e bebe cachaça. É todo aquele que não considera a palavra de Deus como uma realidade na sua vida. Que ignora o estudo da palavra de Deus. Que não tira tempo para poder estudar a sua palavra. Porque se um cristão é aquele que ouve a palavra de Deus e a segue, que tipo de cristão nós somos? Se a gente não tira um mínimo de tempo na nossa realidade, na nossa rotina, para ouvir o que a coisa mais importante, ou a pessoa mais importante da nossa vida tem a dizer. Ele é tão importante que a gente gasta 1 ou 2 horas por semana para falar com ele, de tão importante que ele é. Então, o Salmo prossegue dizendo no verso 3, essa pessoa que não é esse tipo de escarnecedor, que não é esse tipo de pecador, que é essa pessoa que de fato tem prazer na palavra de Deus e medita de dia e de noite, ela é como uma árvore junto a uma corrente de água. Então aqui ele está usando uma imagem de uma árvore que tem acesso aos nutrientes necessários de forma abundante, né? E no seu devido tempo vai dar o fruto, cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Então aqui a gente tem essa imagem assim de uma corrente de água, ou seja, algo que é um processo fluido, contínuo. Está sempre buscando esses nutrientes de uma fonte fresca. Então são imagens de uma poesia que faz a gente olhar e falar assim, não, é uma árvore que tem acesso constante aos nutrientes, ele está o tempo todo se alimentando. E por isso ele vai dar frutos com o tempo. Talvez não no começo, talvez seja um processo um pouco mais demorado de sair de semente para uma árvore frondosa, mas ela está o tempo todo fazendo o quê? Buscando, se alimentando, meditando. É um processo contínuo. Então você percebe que já, dentro das regras que a gente vai ver de interpretação, como essa imagem, que é um termo poético, que usa muito dessa ideia metafórica, imagética, ajuda a gente a entender o que é esse processo de meditar. É você estar buscando o tempo todo esse tipo de abordagem, certo? Então, vamos agora para a explicação do que de fato é essa ideia indutiva. O que é o estudo indutivo? É de fato você usar a indução lógica e o raciocínio ao você examinar questões particulares, né, os fatos e a essência do texto. Observar o contexto, o significado das palavras antes de você chegar numa conclusão. E aí você vai fazer o quê? Você vai seguir uma abordagem de estudo que você vai progredir de uma observação, de uma sinopse, de um resumo geral, e aí você vai para os detalhes específicos. Antes de eu prosseguir, só um disclaimer aqui. A apostila, ela não é exatamente o texto que eu estou seguindo aqui no PowerPoint. Ela é um material para você levar para casa, para você consultar na hora que você estiver estudando sua Bíblia. Então, assim, nem tudo que eu estou falando aqui está na apostila e nem tudo que está na apostila eu vou falar aqui. Eu tentei fazer um resumo, assim, o maior possível, deixar de uma forma mais sistemática, com dicas, assim, mais práticas. Então, na verdade, eu tinha pegado uma caixinha de caneta, se alguém puder distribuir. Caso alguém queira tomar nota de alguma coisa aqui da apresentação, você pode usar o verso, por exemplo, aí da apostila para anotar algumas coisas. Os versos todos estão em branco. Tá certo? Mas eu já disponibilizei também o PowerPoint no grupo aí da comunidade. Mas claro que assim, eu vou falar coisas aqui que de fato não estão no PowerPoint, né? Exemplos e tudo mais, então fique à vontade aí para
seguir essa abordagem da forma como você preferir, só esse aviso. Porque às vezes vocês vão ficar tentando procurar e na apostila onde é que ele está. Na verdade, assim, eu estou no segundo capítulo, que é a questão do estudo indutivo, na parte de observação, mas não necessariamente eu estou seguindo o texto ali, então você não precisa ficar consultando ali o tempo todo. É claro que você pode também, mas não necessariamente eu estou ali, tá certo? Então, o que isso significa? O que significa usar indução lógica e raciocínio para examinar as questões particulares? De uma forma um pouco mais visual, significa o quê? Você vai olhar para um determinado objeto, seja um texto, seja um filme, seja uma conversa, seja um livro, qualquer coisa. Como é que é essa questão indutiva? Você vai observar as informações específicas primeiro. Você não vai correr para a conclusão. Você já não chega com uma conclusão. Você fala assim, não, peraí, eu não sei de nada. Eu não vou pré-julgar absolutamente nada. Então eu vou observar as informações que estão na minha frente. Eu vou coletar essas informações. E a partir dessas informações, eu vou tentar racionalizar, ver como elas se correlacionam, qual que é o sentido dessas coisas, uma frase, uma palavra, por que essa palavra está aqui, qual que é o contexto. Então eu vou tentar juntar todas as informações que eu tenho, processá-las e fazer o quê? Uma generalização mais ampla. Eu vou chegar a um panorama um pouco mais amplo. E a partir desse panorama mais amplo, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar a uma conclusão provável. Então, o estudo indutivo é esse processo. E a gente vai passar por cada um desses processos. Um pequeno exemplo geral aqui, por exemplo. Olha, o que é colher informações específicas? Eu chego, abro a porta da minha casa antes de sair para o trabalho, para a escola, e eu observo que o céu está nublado. Eu percebo que a umidade do ar aumentou. Eu noto que a temperatura começou a dar uma baixada, está ventando um pouco mais e eu começo a ouvir trovões. Eu junto todas essas informações, processo e qual que é a conclusão lógica de uma generalização mais ampla? Provavelmente vai fazer o quê? Levar guarda-chuva. Né? Mas assim, qual que é a generalização ampla dessas informações? Provavelmente vai chover. Essa é a conclusão a que eu chego. A partir dessa generalização ampla, vai chover. Pela minha experiência, pela observação, eu sempre percebo isso. A conclusão é melhor eu levar um guarda-chuva, porque uma capa de chuva, né? Ou de alguma forma fazer alguma forma que não me deixe me molhar. Né? Então esse é o processo. Mas por que é melhor levar um guarda-chuva? Porque eu observei todas as informações, eu cheguei a uma conclusão a partir dessa generalização. Né? Então na Bíblia acontece a mesma coisa. A gente vai seguir esse mesmo processo. Então o que é o estudo indutivo, em outras palavras? É o exercício fiel de você ir até a Bíblia sem uma agenda prévia, sem uma conclusão já estabelecida. Por quê? Porque você ainda não observou o texto, você ainda não recolheu as informações, você ainda não investigou o contexto suficiente para você tirar suas conclusões e aplicar. Então você vai até a Bíblia sem uma agenda para você poder ler a passagem e poder dessa forma estabelecer a agenda de Deus. Entender qual é a intenção de Deus para o texto e consequentemente dessa interpretação para a sua vida. Tá certo? Então esse é o processo do estudo indutivo. Qual que é o primeiro passo na hora que a gente vai estudar a Bíblia? Isso para o estudo indutivo, mas também para absolutamente qualquer abordagem que você vai ter do texto bíblico. Em primeiro lugar, você precisa desacelerar. Né? A gente estava conversando aqui um pouco, acho que foi a Mica que falou aqui na hora da lição, a nossa geração TikTok, a nossa geração Instagram, né? Dos Reels e dos Shorts. Né? A gente quer coisa rápida, a gente quer miojo, a gente quer coisa instantânea. Agora, qual que é a diferença entre um miojo? É saboroso, é muito gostoso o miojo, né? Alguns podem não gostar, enfim, mas é saboroso, é rápido, em 3 minutinhos está pronto. Qual a diferença entre um miojo e uma comida preparada por um chefe? Né? É totalmente diferente. Não só a questão do sabor, da preparação, do visual, mas dos nutrientes, da forma como aquilo vai gerar uma experiência para você. Né? Então a gente quer muita coisa instantânea. E a gente fica consumindo essas coisas em toda a nossa vida, e aí na hora da gente ir para a Bíblia, a gente também quer coisa instantânea. Né? A gente acha, por exemplo, que estudar a lição é simplesmente ler o texto lá de segunda, terça, quarta-feira. Eu leio aquele texto ali, aí chega lá onde estão os versos sugestivos, a gente só pula, né? A gente já vai direto pro resto do parágrafo embaixo, por quê? Porque a gente quer uma coisa instantânea, rápida, a gente não se detém na palavra de Deus, de fato. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tomar tempo, desacelerar. Aí eu sempre falo, não, mas minha jornada, ou minha rotina, durante a semana é muito grande. É muito forte, é muito corrida. Eu tenho pouquíssimo tempo. E vocês vão perceber aqui que é um processo um pouco longo, pelo menos no começo, quando você estiver engatinhando. Depois vai se tornar muito mais prático, você já vai receber informações no decorrer do processo que, na hora de você ver isso mais lá na frente, vai te acelerar o processo. Mas no começo acaba sendo um pouco lento. Então o que você faz? Você não precisa ter pressa de pegar um livro da Bíblia, um capítulo da Bíblia, e dar uma de louco e falar assim, não, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. É legal ler a Bíblia toda em um ano, e é legal você ter essa visão panorâmica. Mas isso não é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é você falar assim, não, peraí, eu vou estudar esse verso agora, esse texto, esse parágrafo, esse capítulo, esse livro, então eu vou gastar tempo lendo.
E aí eu preciso interpretar, e aí eu preciso aplicar. Então o que eu vou fazer? Divido em pedaços menores. Então no domingo, você tem lá um pouco mais de tempo, tenta ler o livro todo. No sábado à tarde, no domingo, você tem um pouco mais de tempo da sua rotina, tente pegar aquele livro todo, ou se você está lendo um livro muito grande, tipo Gênesis, Isaías, tente dividir mais ou menos as sessões ali. Não, aqui é a história da criação, aqui é a história de Abraão. Então eu vou ler toda a história de Abraão, toda a história de Isaac, toda a história de Jacó, de José. Tente quebrar pelo menos em porções que façam parte de um contexto maior. E aí na segunda-feira já começa a correria, aí o que você faz? Não, você vai... Agora eu vou colher só algumas informações desse tipo. Aí na terça-feira, não, só informações dessa forma. Agora eu vou ler de novo numa outra versão. Então vá quebrando o processo de forma que isso se encaixe no seu tempo, mas não tenha pressa de chegar à conclusão. Gaste de fato o tempo. E claro, você deve começar sempre com a oração. A gente já começou aqui com a oração, mas assim, não só porque o Espírito Santo de fato foi aquele que inspirou o texto bíblico, e ele sabe o que o texto bíblico significa, mas você só vai de fato compreender o significado do texto bíblico quando se tornar uma realidade na sua vida. Quando as diretrizes, a essência, os princípios daquele texto bíblico, daquela passagem bíblica, forem incorporadas na prática da sua vida. A gente viu o texto de Tiago, né? Não é só aquele que escuta a palavra, mas é aquele que a pratica. Então quem é que vai pegar os princípios da palavra de Deus e internalizá-la no seu coração? De forma que isso se torne prático? É o Espírito de Deus. Então sem o Espírito de Deus, você pode até compreender corretamente o texto bíblico de forma a usar todos esses princípios aqui, todas essas ferramentas. Não, eu entendi o texto. Mas e daí? Beleza, você é um cara que sabe bastante coisa sobre a Bíblia. E que diferença isso faz na sua vida? Na prática isso muda o quê? É o Espírito Santo que vai fazer essa transformação. Né? Então, Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a gente vai com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa natureza, inclinação humana, os nossos vieses humanos, o que a gente vai extrair da Bíblia são interpretações humanas, promessas humanas, realidades humanas. Lembra quem estava aqui na semana passada, a gente viu lá a história de Pedro, né? Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo. Jesus fala assim, então, quem te revelou isso foi o Espírito. Aí logo em seguida Jesus fala assim, porque eu sou o Cristo, eu vou morrer como sacrifício por todos vocês. Pedro fala o quê? Não, Senhor, se preserva. O que Jesus fala? Sai daqui, Satanás, porque você está cogitando as coisas dos homens. Então essa cogitação das coisas dos homens é ser essa pessoa natural. A gente lê o texto bíblico e a gente não percebe as coisas espirituais, as verdades espirituais, porque elas só se discernem com o Espírito de Deus na nossa vida. Tá certo? Então vamos mais para o processo agora. Um dos grandes problemas então da leitura da Bíblia é que nós nos movemos de forma muito rápida, muito apressada, a gente corre os olhos pelas palavras. Isso hoje, assim, principalmente, é quase para qualquer tipo de leitura. A gente corre os nossos olhos sobre as palavras, mas porque a gente não faz uma leitura atentiva, uma leitura preocupada com o que de fato está significando ali. A gente chega no final da página, no final do parágrafo, né? Quantas vezes já aconteceu? Você percebeu que você leu uma página inteira e chegou no final assim, o que eu acabei de ler? Eu nem lembro do que eu acabei de ler. Por quê? Você está num ciclo mecânico, você não está fazendo uma leitura de fato atentiva. Então qual que é uma das melhores formas que a gente pode utilizar para poder mudar isso e treinar a nossa mente? É ler o texto fazendo perguntas. Processar o texto. Não, peraí, quem é essa pessoa aqui? Por que ela disse isso? O que isso significa? Por que essa palavra... A gente vai ver um pouco disso no decorrer do processo aqui, mas o ideal é a gente fazer essas perguntas. E aí, então, dentro do processo do estudo indutivo, quais são as 3 principais perguntas? Isso aí é basicamente o nosso processo geral, isso está na apostila, certo? Quais são as 3 principais perguntas que a gente deve fazer para o texto? Isso resume todo o nosso processo. Primeiro, é o passo da observação. Qual que é a pergunta da observação? O que o texto diz? Não é o que eu acho que o texto diz, é o que está escrito. Eu preciso observar o que está escrito no texto. Quais são as informações que o escritor escolheu me dar? Quais são as informações que o escritor escolheu não me dar? Às vezes a gente fica especulando o silêncio do texto. Não, mas ele não disse isso porque tal coisa. Não, ele escolheu o silêncio aqui, ele escolheu revelar aqui. Por quê? Qual que é o sentido disso daqui? Então a gente vai observar o texto fazendo essa pergunta. O que o texto diz? Claro que essa pergunta a gente vai ver hoje, ela vai se desmembrar em várias outras. A segunda pergunta essencial é a interpretação. O que de fato o texto significa? Só que você só vai fazer essa pergunta depois que você responder a primeira. É um processo. Você não pode chegar ao que o texto significa se você não observou o que o texto diz. E por fim você faz a última pergunta. Quais são as implicações desse texto na minha vida? Essa é a pergunta da aplicação. O que isso tem a ver comigo de fato? O que eu preciso mudar na minha realidade, na forma como eu vivo, trato as pessoas, trabalho, vou à igreja, enfim. A partir desse texto, a partir desse princípio, a partir dessa interpretação da observação que eu fiz do texto bíblico. Então essas são as 3 principais perguntas e agora a gente vai ver esse primeiro passo, né, da observação, e à tarde a gente vai ver os outros 2 passos de interpretação e de aplicação. Então, o objetivo da observação é habilitar alguém
a ficar saturado com as questões particulares de uma passagem para que esse alguém se torne atentamente consciente do objeto sendo observado. O que isso significa? O processo de observação é você prestar o máximo de atenção ao que você está vendo, lendo. É você colher essas informações, fazer as perguntas adequadas para que você extraia o máximo de informações. Um detetive, quando ele chega diante da cena do crime, ou quando ele vai conversar com uma suspeita, ou quando ele vai visitar tal cenário, o que ele fala? O que ele faz? Ele fornece esse processo à sua mente de ficar tentando extrair o máximo de detalhes possíveis. O que essa pegada quer dizer? O que essa mancha na parede quer dizer? Esse padrão de sangue? Quem já viu filme de detetive observa. O cara observa tudo, né? E não importa se ele acha ser relevante ou não. Ele anota. Porque talvez agora eu não perceba o significado disso, mas lá na frente, processando essas informações, opa, às vezes uma coisa que eu achava irrelevante é essencial para desvendar o caso. Então, faça essa percepção de forma que você extraia o máximo possível de informações do texto bíblico, porque essas informações é o que vão definir o contexto do que você está observando. E aí você vai descrever, né, a partir desse ato de anotar, fixando a mente, contemplando com atenção, você vai observar, descrever e anotar tudo aquilo que você está observando para você poder, de fato, descobrir o que o texto está dizendo. E aí, nesse primeiro passo de observar atentamente, você vai olhar para o que o autor escreveu e vai fazer essas perguntas para o texto para tentar estabelecer o que de fato está acontecendo, por que está sendo dito da forma que está sendo dita. E você vai deixar o texto falar por si mesmo. Na maioria das vezes, claro que isso aqui já é um passo lá para a interpretação, mas já é interessante a gente observar isso logo no começo. A gente não tem que abrir o texto bíblico tentando alegorizar ou espiritualizar o texto bíblico. O que isso significa? Não, essa frase aqui, o texto diz tal coisa, mas eu entendo espiritualmente na minha vida tal coisa. Peraí, o autor disse que é isso daí? Ele fez essa aplicação? Ele fez essa alegorização do texto bíblico? Né? Então muitas vezes a gente pega principalmente as histórias do Antigo Testamento, a gente idealiza os personagens das histórias e fala assim, não, fulano fez tal coisa. Espiritualmente na minha vida isso quer dizer tal coisa, ele disse tal coisa. Então assim, deixa o texto falar por si mesmo, não tem que projetar algum significado oculto, espiritualizado entre aspas, para você já aplicar o texto bíblico. Na maioria das vezes a gente vai ver alguns gêneros aqui que as coisas não são literais, metáforas, figuras de linguagem, expressões idiomáticas, mas na maioria das vezes leia o texto bíblico pelo que ele está escrito. Leve em consideração o que o texto está dizendo e não o que você projeta que o texto possa estar significando. Na maioria das vezes, o texto é literal. E você precisa tomá-lo como literal. Ah, é uma poesia. Ok, aí a gente tem outras regras. Ah, é uma apocalíptica, que é uma espécie de mistura de poética com simbologias. Ok, aí agora a gente leva em consideração que isso aqui não é um texto literal. Mas na maioria das vezes, nas histórias, nos ensinamentos, na lei, nas cartas, nas próprias profecias, tome o texto como literal. Então recolha essas informações como elas de fato... Não, a Bíblia está falando que foi em 7 dias. Ah, não, mas isso espiritualmente significa... Não, se ela está falando que foi 7 dias, a menos que o texto te demonstre que isso é alegórico, leve em consideração que são 7 dias. E pronto, acabou. Certo? Se o texto não te deu pistas ou dicas, ou ele falou... Não, é isso aqui que quer dizer. Então, não faça essas assunções. Né? Então... O seu objetivo principal agora, na observação, o seu objetivo principal para esse primeiro passo é você tentar, de fato, estabelecer a intenção original do autor. Não é a sua intenção, não é a intenção do pastor, não é o entendimento do seu professor de escola sabatina, é o que a Bíblia, de fato, está dizendo. E você não vai tentar, assim, assumir o que a Bíblia está tentando dizer, você só vai levantar esses passos. Então, é tentar perceber justamente o que o autor está tentando te comunicar, só que ele não está falando diretamente com você. Você precisa lembrar que o texto bíblico ele foi escrito para uma outra audiência há milhares de anos atrás. Então você precisa levar isso em consideração. Quem são os leitores? Quem são os ouvintes originais? E aí você vai poder responder essa questão tentando estabelecer o contexto correto do texto bíblico. A grande base para você de fato interpretar o texto bíblico é descobrir qual é o contexto de fato. E o que é o contexto? O que é estabelecer esse contexto? É você construir os fundamentos para a interpretação de uma forma mais precisa. É você justamente fazer esse processo de levantar as informações necessárias para você compreender o todo. O que contexto significa na prática? É aquilo que vem com o texto. Quando você lê um verso bíblico, existe todo um entorno em volta. Né? A menos das vezes, assim, quando você está lendo, por exemplo, um provérbio. Os provérbios, às vezes, são verdades assim, que elas são isoladas. São uma lista de verdades. Só que mesmo no livro de provérbios, às vezes esse elencamento de listas está dentro de um contexto maior. Está dentro de uma sequência, dentro de um tema, dentro de um fluxo de pensamento. Então, é isso. O que está em torno do texto? O que o texto traz para mim que eu precise levantar essas informações para poder compreender? Então veja, se eu falo para você a palavra
Ou você lê essa palavra num livro e está dizendo assim, olha, ele não podia ver. O que eu entendo dessa frase? Ele não podia ver. Que ele é cego? Ou que ele estava atrás de uma árvore, ou ele estava atrás de uma multidão, e a multidão estava tampando a visão dele? Ou impediram ele de ver. Né? Ou talvez é uma expressão idiomática para falar assim, ele não consegue ver a verdade. Agora, como é que eu sei qual que é... Todos esses significados são possíveis? São. Mas qual que é o verdadeiro? Eu só vou saber quando eu tiver o contexto. Então eu falo assim, não, ele era cego de nascença. Ah, tá, por isso que ele não podia ver, ele era cego. Não, tipo, então, isso é estabelecer o contexto. E como é que eu observo isso no texto? Lendo o texto. A gente tem essa mania que, e eu já participei muito disso, e o ato em si não tem nada de errado, o problema são as implicações disso, que é a famosa caixinha de promessa. A gente criou esse hábito, assim, de, apressadamente, no culto, assim, não, sorteio um versinho aqui. E não tem problema, isso faz parte do nosso processo, assim, de, não, vamos recitar, decorar, manter na mente os versos. Qual que é o problema? É você recitá-los sem, de fato, prestar atenção no que o contexto significa. Isso leva um clássico problema de interpretação que tem, naquele texto lá, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Sim. É um dos textos mais tirados do contexto da Bíblia. Ele tá no meio do seminário aqui, pra gente olhar com calma. Sim. É um dos textos que mais se tira do contexto, né? Se você ler, a gente vai fazer isso à tarde, se você ler um pouquinho antes, você já vai perceber do que o texto está falando. Exatamente. E não precisa nem de muito esforço. Às vezes, uma simples leitura do entorno, um pouco antes, um pouco depois, você já percebe, de fato, o que está escrito, né? Então, o contexto é a questão principal. Né? Se você tiver que anotar alguma coisa aí na sua agenda, escreva. O contexto é o rei da interpretação. Quem manda em tudo é o contexto. Agora, como é que a gente estabelece o contexto? Aí é que vem a questão. Então, a configuração na qual a passagem ocorre é o que vai dar significado àquilo que está escrito. Né? A expressão, a frase, a palavra, ela vai ter uma semântica determinada pelo contexto. Se eu não levar isso em consideração, a chance de eu falhar em interpretar aquele texto, aquela expressão, aquela verdade, aquele princípio a ser extraído, provavelmente vai ser equivocado. Né? Às vezes a gente pode acertar por sorte, mas a chance de ser equivocada é muito grande. Então, para estabelecer o contexto, aí é o que eu falo. Você vai precisar ler, reler, e quando você terminar de reler, você vai ler novamente. Se possível, tente ler em versões diferentes. Uma versão mais dinâmica, uma versão mais contextualizada, uma versão um pouco mais difícil de ler, que são as mais originais, as mais concentradas no original do texto ali, que são, às vezes, tem mais dificuldade de entender, mas elas tendem a ser mais precisas na informação que ela está te dando. Mas você precisa lutar ali com o texto bíblico. Você precisa fazer essa variação de leituras. Se possível, leia o livro inteiro. Às vezes você ler ao redor já te ajuda a compreender o que o texto está dizendo, mas às vezes você vai precisar ler todo o fluxo de pensamento do autor. Voltar no livro, principalmente as cartas de Paulo, que elas começam com uma introdução, elas desenvolvem o argumento e elas finalizam com uma conclusão. Então tentar estabelecer como é que esse argumento está sendo feito através de todo o livro. Né? Muitas vezes numa narrativa, aquela narrativa ela tem um sentido maior dentro da história. Então esses exercícios iniciais são feitos a partir de uma leitura, releitura e tudo mais. E aí você vai, então, nessas leituras, ir observando essa repetição de fatos, expressões, verdades, paralelismos, enfim, várias outras coisas que a gente vai ver no decorrer do estudo aqui. Né? E aí o que você vai fazer? Você vai começar com o óbvio. Ah, mas esse texto aqui é muito difícil. Mas é porque às vezes você simplesmente não tem todas as informações que você precisa. Então você começa com as coisas óbvias. Procure, sabe quando você vai montar o quebra-cabeça, que tem céu, né? Quebra-cabeça de céu é o pior que tem, porque às vezes você tem um terço embaixo que é grama ou que é alguma coisa. Pior ainda se for céu e mar, né? Aí lascou. Mas o que começa? Você começa pelos cantinhos. Aí depois você pega as partes assim que encaixam melhor. Aí vai começar a ficar mais óbvio com o decorrer do tempo. Algo que era impossível no começo vai se tornando cada vez mais fácil. Por quê? Porque você já tem mais peças, você já tem um pouco melhor a visão. Assim é o contexto bíblico. Você começa com as coisas mais fáceis, mais óbvias, né? Você levanta essas informações, beleza. Agora eu já consigo entender o porquê disso daqui. Qual que é o próximo passo? Então você parte do mais fácil para o mais difícil de fato. Então, começando pelo óbvio, você vai conseguir, eventualmente, deixar as coisas desafiadoras um pouco mais claras. Nesse processo dessa leitura, a gente pode definir uma coisa aqui, dentro dessa ideia de uma leitura um pouco mais atenta, que é a ideia de leitura ativa versus a leitura passiva. A gente falou dessa coisa de ler tudo assim mecanicamente, chegar até o final e não ter entendido nada. Porque a gente está fazendo uma leitura passiva. Qual que é a leitura ativa? É a que vai fazer perguntas, né?
Então você vai percorrer o texto fazendo o quê? Levantando essas perguntas e mantendo em mente aquilo que você está lendo na Bíblia. Você vai refrescando o tempo todo, anotando, mantendo na mente, fazendo essas perguntas o tempo todo. Então a melhor forma de você exercitar isso, de fato, é escrevendo os seus pensamentos. É anotando aquilo que vai vindo na sua mente conforme você vai lendo o texto. As primeiras intenções, as primeiras impressões, as primeiras informações que você vai levantando, né? Então, lê o texto ali, fulano de tal, não sei o que lá. Peraí, quem é esse fulano aqui? Por que ele está aqui? Como está aqui? A gente vai ver isso ali na frente. Mas é escrevendo os seus pensamentos conforme eles forem surgindo. E esse processo é o que vai te ajudar a sustentar, essa sequência de questões na sua mente vai te ajudar a sustentar aquilo que você vai precisar para as respostas lá na frente, quando você tentar fazer as conclusões. Né? Então, você começou a ler um negócio, você já esqueceu, chega lá no final e fala assim, peraí, quais são as informações do começo? Eu já esqueci. Então você chega no final, por que você não entende o final? Porque você não prestou atenção em como isso foi sendo desenvolvido, você não fez as perguntas corretas, né? Já era o curso de leitura dinâmica. Oi? O curso de leitura dinâmica já era. Cara, mas mesmo a leitura dinâmica, ela é interessante por quê? Para você fazer essas primeiras leituras, as leituras mais generalistas. Então assim, eu quero interpretar esse texto bíblico aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso ler Filipenses. Então eu vou fazer uma primeira leitura desacelerada, devagar, tentando assim, ler assim, pô, sabe aquela leitura assim, tal, você vai tentando ver ali as conexões, os sentidos, ok. Você quer ler uma outra versão? Aí você já faz uma leitura mais dinâmica. Lê de novo, com a leitura dinâmica, assim, você vai correndo o olho mecanicamente várias vezes. Os padrões vão começar a surgir quanto mais você vai lendo, né? Eles vão ficar, não, mas peraí, eu percebi na terceira leitura que no capítulo 1, no 2 e no 3 ele repete a mesma coisa. Por que ele repete? Por que ele está repetindo? A repetição é uma das maiores ferramentas do texto bíblico para o escritor. Por que ele repete? Aí você anota lá, ele está repetindo essa expressão várias vezes. Será que essa repetição é importante? Deve ser, porque ele está repetindo. Né? Então, nessas leituras você vai observando os padrões, o fluxo de pensamento. Então, assim, essa é só mais uma ferramenta, não é que ela está errada. A questão é onde eu vou utilizar, em qual processo. Né? Então, em algum momento você precisa fazer uma leitura atenta, calma, fazendo as perguntas. Em outros momentos você pode fazer essas leituras mais apressadas. Né? Então, dentro desse processo da leitura mais ativa, né? E a leitura dinâmica, ela não é necessariamente sinônimo de uma leitura mecânica. Eu acho que o próprio processo de aprendizado da leitura dinâmica é de você prestar atenção no que você está lendo e gravar. Né? É você, não é só uma leitura assim, eu vou correr o texto sem entender o que está acontecendo. Então, você vai identificar as palavras-chave, e a gente vai ver aqui um pouco dessas palavras-chave, mas são expressões repetidas, sinônimos, pronomes, conectivos, advérbios, pessoas, lugares, todas essas questões que você julga ser importante ali no texto. Elas podem ser chave não só para o parágrafo, para o verso que você está lendo, mas às vezes para o capítulo, para aquela seção, para o livro inteiro. Né? Então é importante você ir fazendo essas anotações, por quê? Porque vai chegar no final da leitura, você já esqueceu. Mas aí você volta, revisa, na segunda leitura, na terceira, você já vai prestando um pouco mais de atenção. E aí você vai fazendo essas perguntas. Por que essa palavra aqui que eu anotei, esse nome, essa expressão, isso aqui, por que ela é usada dessa forma? Qual que é o sentido dela no texto? Por que o autor escolheu essa expressão e não outra? Né? As palavras têm significado. As palavras dão sentido às orações. Eu não posso simplesmente escolher aleatoriamente o significado das palavras, senão elas deixam de fazer sentido na comunicação. Então, como é que essas expressões, essas palavras, elas impactam no fluxo de pensamento do autor? Né? Por que ele vai por esse caminho lógico e não por esse? Por que ele dá essa informação, mas retém essa outra? São essas coisas que você precisa ficar atento na hora de estudar o texto. E aí, beleza. Já identificamos, então, o tipo de leitura que a gente deve fazer. Quais são os passos, então, quais são as coisas que a gente precisa estar atento na hora de estabelecer, de fato, o contexto que a gente está lendo? Primeira coisa, extremamente importante. Descubra qual é o gênero do livro que você está estudando. Na semana que vem a gente vai ter um período, uma aula só sobre esses gêneros, porque de fato é muito conteúdo. Cada um desses tópicos aqui tem uma forma diferente de você ler o texto bíblico. Você tem narrativas, principalmente ali no Antigo Testamento, especialmente ali as histórias dos personagens bíblicos famosos, né? A narrativa ela é escrita de uma forma. Você vai interpretar a narrativa de um jeito. Já a lei, aquela questão mais assertiva, mais enfática, você não vai ler da mesma forma que você lê uma narrativa, uma história. Né? Da mesma forma como uma poesia ou uma música. Você não interpreta uma música da mesma forma que você lê um tratado do direito. Né? Você escuta lá uma música, porque o meu coração se quebrou por causa de uma desilusão amorosa. O coração se quebrou de verdade? Ninguém lê ou escuta a música, a letra da música, escuta, fala assim, não, o coração se quebrou de verdade. Por quê? Porque você sabe que é uma música. Música é poesia. Poesia usa linguagem figurada. Então você não vai ler
interpretar a poesia da mesma forma, por exemplo, que você vai ler os evangelhos. Você não vai pegar cada coisa que Jesus falou e enxergar de forma figurada, metafórica, né? Da mesma forma, as parábolas. Opa, peraí, não, mas as parábolas, elas não são a mesma coisa da linguagem lógica que muitas vezes Jesus e os apóstolos vão usar. Parábolas tem uma outra regra. O que a parábola faz? A parábola tenta extrair a partir de uma história um princípio específico. Então, por exemplo, quando você conta uma piada, uma historinha do Chapeuzinho Vermelho. Não, Chapeuzinho Vermelho, certa vez, ela foi... Aí você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí você lê a história, aí você fica assim, mas por que o chapéu é vermelho? Vermelho significa o quê? Não, mas por que ela... O que espiritualmente a floresta significa? A avó representa quem na Bíblia? Você não faz essas perguntas. Por quê? Porque o objetivo dessa história é um fundo moral. Quando sua mãe falar uma coisa, obedeça. Mesmo que seja mais fácil um caminho aparentemente, existe uma razão, uma experiência maior de gente mais sábia para você não seguir aquele caminho que parece ser mais fácil. Então, mesmo que seja mais difícil uma outra coisa, siga a experiência dos mais velhos. Esse é o fundo de moral da história, do Chapeuzinho Vermelho. Ah, mas o lobo significa Satanás. Calma. É isso que o texto significa? Então, quando a gente vai ler uma parábola, você tem que ter essas coisas em mente. A gente vai ver isso na semana que vem, mas cada um desses pontos, a linguagem de sabedoria que você vê em Provérbios, Jó, né, as profecias, e existe profecia clássica e profecia apocalíptica. Né? Daniel e Apocalipse não é lido da mesma forma que Isaías, que esses outros profetas mais clássicos. Né? As cartas, as epístolas, o próprio evangelho em si. Né? O evangelho, por exemplo, não é uma biografia. Ele é uma linguagem específica da época que não necessariamente está preocupada, por exemplo, com a sequência dos fatos históricos. Os evangelhos estão mais preocupados com uma temática e um ponto a ser provado, então eles vão escolher momentos, falas, histórias que Jesus contou, não necessariamente está preocupado com a ordem desses eventos. Os autores geralmente agrupam pontos para explicar um ponto específico. Então, quando Jesus está falando sobre perdão, aí Marcos pensa assim, não, mas teve uma vez que Jesus falou essa parábola, que eu acho que ilustra muito bem esse ponto aqui que Jesus está falando sobre perdão. Às vezes Jesus não falou aquilo junto, mas o autor agrupou. Né? Então, por que isso é importante? Porque você vai ler o outro evangelho, aquela história está num outro momento. Mas você fala assim, então é mentira, porque cada um está falando de um jeito. Não, porque eles não estão descrevendo necessariamente os fatos. Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo ao você abrir o texto bíblico. Peraí, eu estou aonde? Eu estou numa carta de Paulo, então a linguagem é mais assertiva, mais lógica. Ela tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Não, eu estou numa história? Peraí. A história, ela tem um jeito, a lei tem um jeito. Então, primeira coisa, tente descobrir qual que é o tipo de gênero que você está lendo. Para isso, você pode contar com várias ferramentas, mas muitas vezes o próprio texto já vai te mostrar esses padrões. Né? Você observa que uma poesia é diferente de uma linguagem mais assertiva. Então, você está nos Salmos? Ok, eu não vou interpretar os Salmos da mesma forma como eu interpreto os 10 mandamentos. Eu não vou interpretar uma parábola da mesma forma como eu interpreto uma profecia. Aí, às vezes, a gente tenta ficar profetizando a parábola, e às vezes ela não tem esse objetivo. Né? Então, sabendo, percebendo qual tipo de gênero eu estou, lembrando, semana que vem a gente vai ver com mais calma princípios interpretativos de cada um desses pontos, mas aí, sabendo então onde eu estou, em que terreno eu estou pisando, né? Então basicamente assim, peraí, o gênero literário é uma piscina, então eu não vou de paletó, eu vou de calção de banho, eu vou de maiô, de biquíni, né? Não, é uma sala de audiência, então eu não vou de biquíni, eu não vou de calção de banho, eu vou de terno, eu vou de camisa social. Saber o gênero é importante porque você sabe o cenário que você está pisando. E para isso você usa as ferramentas mais adequadas para isso. Então, em seguida, sabendo qual é o gênero, você vai destacar a partir dessa percepção os detalhes mais relevantes para você compreender esse cenário da passagem. Então, faça essas perguntas, essa percepção inicial do texto bíblico. Qual que é o tom do texto bíblico? Qual que é o tom que eu estou observando aqui? É de alegria? É de tristeza? É um texto mais animado? É um texto de medo, de esperança? Isso vai ficar claro na sua leitura e vai te facilitar na hora de interpretar. Porque você não vai interpretar de forma alegre, feliz, algo que é claramente uma exortação pesada ali e tudo mais, né? Qual que é a configuração da cena? Especialmente quando você vai observar as narrativas. O autor, muitas vezes, ele vai colocar informações para você. Está em tal lugar, está acontecendo tal coisa, o clima é esse, né? As pessoas então estão em tal lugar. Uma outra pergunta, quais são os elementos culturais do texto, os costumes sociais? Não, ele falou de um objeto aqui que aparece, uma ferramenta, alguma coisa, que é algum elemento social. O que isso significava? Aí você vai consultar, por exemplo, dicionários bíblicos. Você, não, naquela época essa ferramenta era usada para tal coisa. Ah, então era isso que ele estava buscando? Né? Qual que era a forma de pensamento da época? As principais filosofias, o reinado, a política da época, como ela se dava, qual que era a economia. A gente vai ter também, talvez na semana que vem ou na outra, uma aula só sobre como buscar informações culturais sobre o texto.
as ferramentas, as melhores coisas para isso, né? E, por fim, também, outra pergunta, qual que é o pano de fundo histórico do que está acontecendo ali? A época, o evento, o lugar. Então, estabelecer um bom cenário de fundo para a gente vai ajudar essencialmente a gente conseguir dominar o entendimento de um livro bíblico. Se você tiver com sua Bíblia aí, abre em Juízes 6. Se alguém puder ler para a gente aí os versos 1 a 6 e depois o verso 11. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles entregou-os nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e vinham com um enxame de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ófra, que pertencia ao asbiecita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, ao ponto de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Certo, então, veja, nessa pequena leitura que o Elias fez, qual que é o tom do texto? É de alegria? Ele está descrevendo uma questão alegre ali? Ou ele está falando de medo, de tristeza, de preocupação? Qual que é o tom do texto? Medo. Temos aqui um ótimo intérprete do texto bíblico, tá vendo? Então, beleza, estabelecemos o tom do texto. É de medo, é de tristeza, é de desesperança, certo? Qual que é a configuração da cena? Qual que é o ambiente? É um ambiente de invasão, opressão, certo? Não é esse o clima do que está acontecendo aqui? Qual é a situação? Eles estão sendo oprimidos por um povo. Então, ok, já percebi isso. Agora, quais que são alguns dos elementos culturais importantes aqui? Então, eu dou uma estudada ali no contexto de fundo histórico. Qual que é a época? É a época que eles estão lá, assentados. É o livro dos juízes, ok, são narrativas. O livro dos juízes se dá quando? Ele se dá logo depois da conquista da terra de Canaã. Então eles se assentaram, dividiram a terra ali mais ou menos, ok. Então já me situei no evento, no lugar. Só que o que está acontecendo agora? Canaã é cercado por povos vizinhos que são inimigos do povo de Deus. Ok, já sei isso. Agora, olha que interessante. O texto diz pra gente, já estabeleceu o tom, que era o tom de quê? De medo, de preocupação. O tempo todo eles estavam ali plantando alguma coisa e viam os midianitas fazer o quê? Viam como nuvens de gafanhoto. Então, olha que interessante. Ele fala que vinha uma nuvem de gafanhotos ou que os midianitas viam como uma nuvem de gafanhotos. Então, o como quer dizer o quê? Que ele está comparando uma coisa metafórica, certo? Beleza. Então, eles vêm e acabam com toda a plantação deles. Por quê? Porque eles estão tomando para si. Aí você percebe o seguinte. O verso 11 vai dizer pra gente o quê? O que Gideão estava fazendo quando o anjo do Senhor apareceu para ele? Estava malhando o trigo. Então, assim, malhando o trigo. Isso é o quê? É um exercício de academia? Você pega o trigo e... Crossfit com trigo. Né? Você pega um pneu cheio de trigo e vai girando. Não. O que é malhar o trigo? Você fala assim, peraí, eu preciso descobrir o que isso significa. Até hoje as pessoas, né, malham o trigo. Hoje você tem equipamento para isso, mas geralmente você precisa fazer o quê? O trigo ele vem junto com um monte de palha. Então você precisa ir para um lugar onde tem uma corrente de vento, então você vai ficar batendo, geralmente com uma vara muito grande, você amarra os feixes de trigo, você fica batendo aquilo ali, e aí o vento vai ficar... É tipo amendoim quando você torra. Aí você sacode e joga pra cima, o que vai acontecer? O vento bate e leva a casquinha embora. O trigo é a mesma coisa, você fica batendo ele e aí o vento vai levando a palha embora e só vai ficando os grãos ali, certo? Então o que você precisa para malhar o trigo? De um ambiente aberto e com vento. Só que o texto diz pra gente o quê? Que ele estava malhando o trigo num lagar, num tanque. Aí já traduz para tanque, né? Sim, a versão mais clássica ali que o Elias leu é num lagar. Mas tanto tanque quanto lagar. O que é um lagar? Aí, de novo, é um elemento cultural. O lagar é onde se pisa uva. Por quê? Você precisa de um tanque, de um lugar fechado, para pisar uva. Pisando a uva, você vai gerar o suco que vai cair num lugar. Então, existe diferença entre a atividade de pisar uva para poder concentrar num lugar fechado o suco e malhar o trigo? Sim ou não? Aí eu te pergunto, o lagar é um lugar fechado. Gideão está malhando trigo num lugar fechado, sendo que se malha trigo num lugar aberto. Aí vocês perguntam, mas por que isso?
Por que essa informação? Você percebe que se você faz uma leitura corrida, você passa por malhar, trigo e lagar, você nem para prestar atenção no que está acontecendo. Você não se fez a pergunta, por que ele está malhando trigo num lugar fechado? Estava se escondendo. Os 6 primeiros versos que o Elias leu, eles falam o quê? Os caras vêm e tudo que tem, eles levam embora. Então, peraí, Gideão, ele está se escondendo, ele está tendo que ter o triplo, quádruplo, quíntuplo de trabalho, de usar uma ferramenta inadequada para o que ele está fazendo. Por quê? Por causa do medo que ele tem. O que isso testifica, por exemplo, do caráter de Gideão, da personalidade de Gideão? Conforme você vai lendo a história de Gideão, você vai percebendo. Ele é alguém extremamente medroso. A gente lê a história de Gideão como se fosse extremamente corajoso. Mas toda a história de Gideão mostra pra gente que ele é covarde. O tempo todo ele resiste a fazer isso. Então muitas vezes a gente já lê o texto tentando aquela história que a gente falou semana passada. Da forma como a gente conta as historinhas para as crianças, né? Ok, é uma criança, você não tem que dar todas as informações para ela ainda. O problema é você ser adulto e continuar lendo a Bíblia como se fosse historinha de criança. Então Gideão é alguém extremamente medroso. Esse é o clima de toda a história. E conforme a história dele vai se desenvolvendo, você vai percebendo que o tempo todo ele fica tentando arranjar desculpa para Deus. Então ele fica invertendo o sinal. Não, Gideão tinha fé, porque ele pediu uma prova a Deus. Não, ele pediu provas a Deus porque a fé dele era extremamente fraca. Ele era extremamente incrédulo, ele queria alguma desculpa para não ir para a guerra. E aí toda hora ele fica tentando colocar, toda hora isso vai acontecendo. E você vai perceber no final da história de Gideão que acontece uma coisa terrível com a vida dele. O legado que ele deixa no final é mais negativo do que positivo. Só que a gente para na conquista lá dos midianitas. A gente não prossegue na história. Se você for ler o final da história, vai desembocar em idolatria e um monte de problema para o povo depois. Por quê? Porque se você ler todo o livro de Juízes, você vai observar um padrão no livro de Juízes. Ele faz o tempo todo um ciclo de decadência. Ele é um redemoinho descendente. Os juízes que vão sendo apresentados, eles começam bem e terminam mal. E eles vão começando cada vez menos bem e terminando cada vez mais mal. E no final da história, é uma história bárbara de esquartejamento, de guerra civil. Se você lê todo o livro, você vai perceber que existe um tema, que existe um padrão ali acontecendo. E aí quando você vai abordar essa história específica de Gideão, você não vai ficar idealizando o personagem. Não, ele é um exemplo de fé. Calma, a história está lá para te dar um exemplo de fé, ou ela está lá para te dar um exemplo do poder de Deus apesar da descrença humana? Então, olha a diferença de abordagem que eu levo para o texto bíblico. Eu só vou saber dessas coisas se eu fizer o quê? Se eu fizer essas perguntas. Investigar, né? Se eu investigar o que está acontecendo. Observação é investigação. Entendeu? Então, em vez de eu lá, o anjo do Senhor apareceu, papapá. Por exemplo, depois a gente vai fazer um estudo também sobre palavras, e eu vou estudar com vocês esse contexto do anjo do Senhor. Vocês vão se surpreender com o que isso significa e como isso aparece em outros textos bíblicos. Mas enfim, já medi pouco, a gente está mais ou menos na metade aqui ainda, então eu vou pausar aqui com esse exemplo, e aí a gente retoma na parte da tarde com o restante desse passo, e a gente vai então para a parte de interpretação e aplicação, que é um pouco mais rápida, né? Realmente a parte onde você vai levar de fato mais tempo é na investigação. Por quê? Porque, de novo, quando você vai construir um prédio ou uma casa, você precisa estabelecer um bom fundamento, uma boa base. É ali onde você precisa investir de fato. É ou não é, André? Se você faz uma base de qualquer jeito, não importa quanto vai ser, como vai ser, não é nenhuma indireta, gente, é só porque ele entende do assunto. Se você for lá e, eu vou economizar no fundamento, aí depois você pode gastar o quanto for no acabamento da obra. Se você não estabelecer um bom fundamento, vai começar a rachar, vai estragar tudo, né? Tipo, tá, isso aqui pode ser outro contexto, mas só para vocês entenderem. Tipo, então, você precisa gastar o seu maior investimento de tempo aqui, certo? Então a gente vai ampliar um pouco essas perguntas e a forma como você vai fazer esse processo investigativo a partir das perguntas e dessa investigação que a gente vai realizar. A gente vai ver isso na parte da tarde, tá certo?